Vamos fazer agora a análise da luta co-principal da noite, do UFC 253. O Dominick Reyes vai enfrentar aí o Jan Blachowicz. Vai me corrigir? Tá certo agora? Eu falaria Jan Blachowicz. Jan Blachowicz. Valendo o cinturão dos pesos meio pesados do UFC, já que Jon Jones abdicou aí da sua majestade. Na verdade, ele entregou o que era do Dominick Reyes por direito para ser disputado agora na categoria. A gente vai falar tudo sobre isso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando que na descrição tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e também o nosso grupo do Telegram que tá bombando, tá valendo a pena participar. Vai lá e participe do grupo. O Barbie também tá oferecendo consultorias em aposta. Se você é apostador e está cansado de perder o seu rico dinheirinho, procure o Barbie aí e comece a faturar. Na descrição tem o link do WhatsApp do Barbie. Vá lá e entre em contato com ele. Barbie, Dominick Reyes versus Jan Blachowicz, como eu falei na introdução. O Jon Jones anunciou que vai subir por pesos pesados e acabou abrindo mão do cinturão. E aí o UFC colocou o Dominick Reyes versus o Blachowicz para lutar pela cinta. E eu já queria, antes da gente fazer a análise da luta, já dizer se você não acha meio injusto com o marreta, né? O Blachowicz tá nessa posição. Absolutamente injusto, na minha opinião. Para mim, o Jon Jones vem de 2 vitórias aí que eu pontuei para o adversário dele. Eu sei que a luta do Dominick Reyes teve mais gente que pontuou a luta para o Dominick Reyes do que a luta do Marreta teve mais gente que pontuou para o Marreta, mas de qualquer forma é inegável que foram 2 lutas extremamente parelhas. E se o Dominick Reyes está recebendo imediatamente mais uma chance pelo cinturão, eu não vejo por que o Marreta não deveria estar recebendo essa mesma chance, porque ele já não está mais lesionado. Ele já estava programado para lutar com o Glover Teixeira algumas semanas atrás, na verdade, enquanto o Blachowicz, beleza, ele fez por merecer, ele bateu caras legítimos, só que pegou uma marreta e foi nocauteado no 3º round. Seguiu isso, se eu não me engano, tá vindo de 2 vitórias aí, uma em cima do Jacaré, que estava subindo de categoria, e uma em cima do Corey Anderson. E eu realmente não acho que uma vitória em cima do Corey Anderson valha mais do que e o Rock Hold, que também estava subindo de categoria. Também não acho que uma vitória em cima do Corey Anderson, nesse caso, o único top entre os meio pesados que ele venceu, valha mais do que a luta estupidamente parelha que o Thiago Marreta tenha feito com o próprio Jon Jones. Na minha concepção, a luta entre os 2 melhores pesos pesados possíveis atualmente seria entre o Dominick Reyes e o Thiago Marreta. O Ian foi o cara que o Jon Jones estava a todo custo tentando fazer o UFC casar a luta para evitar a luta com o Dominick Reyes, né? Ele até foi no evento do Jan Blachowicz com o Corey Anderson para poder chatear depois da luta. Já estava querendo casar essa luta, não tinha interesse na luta com o Dominick Reyes, numa revanche e tal. Todos sabemos como é que é a história, mas enfim, acredito eu que o Marreta foi injustiçado aí e o Blachowicz deu uma mini furada de fila. Essa luta provavelmente o Blachowicz ia lutar pela cinta, né? Mas talvez ele tenha dado um passo a mais aí por conta desse casamento nada a ver aí de Marreta com Glover Teixeira, que acabou caindo a luta agora dia 10 de outubro. Mas vamos ao que interessa. Barbie, Dominick Reyes, um atleta absurdo, né? A luta dele contra o Jon Jones mostrou aí toda a sua qualidade técnica. Quem tinha dúvida ainda, Barbie, sobre quem é o Dominick Reyes, viu na luta contra o Jon Jones, né? O que ele vai estar trazendo aí para enfrentar aí o Blachowicz? Com toda certeza, inclusive muita gente depois da luta tava falando, não, eu sei que o Jones não foi tão bem assim, mas nas revanches ele vem melhor e eu aposto que ele vai dominar o Dominick Reyes numa revanche. Só que é a primeira vez na carreira do Jones que ele enfrentou um cara que não só meio que bateu ele, né, em uma decisão contestável, mas também era um cara mais novo do que ele. Quanto mais novo o lutador, mais a possibilidade dele vir melhor para uma segunda luta. Então era a primeira vez na carreira do Jones que ele enfrentava essa situação. Dominick Reyes aí chegou na luta pelo cinturão meio descreditado, porque a luta que era para ele se provar, né, contra o Volkan Ozdemir, acabou sendo uma luta bem dura
que muita gente pontuou contra ele, muita gente pontuou pro Volkan Ozdemir. Eu, particularmente, pontuei pro Dominic Reyes por 2-1, mas eu também acredito que ele foi salvo por alguns momentos ali na luta. Ele foi salvo por uma joelhada frontal no terceiro round, que para mim machucou bastante o Ozdemir e foi o que definiu o vencedor do round e da luta, pelo menos na minha opinião. Depois disso, seguiu um nocaute brutal em cima do Chris Weidman, que estava subindo de categoria também, e aí quando ele foi para a disputa de cinturão, muita gente, assim como eu, estava na expectativa por já conhecer a qualidade dele a longo prazo, mas só que em geral ele estava sendo bem descreditado pela falta de performance de qualidade contra a oposição de alto nível. Chegou na luta e você pode ter pontuado a luta como quiser, mas ele deu uma aula de boxe para o John Jones. Quando eu falo aula de boxe, eu quero dizer no sentido estritamente técnico da coisa. Ele estava se movimentando muito bem, fazendo o Jones seguir ele através do octógono, acertando mais vezes, fintando bem, criando as reações por parte do adversário para acertar seus próprios golpes. E o que para mim perdeu a luta foi algo que a gente já tinha meio que visto nele, que é ele não conseguir manter o mesmo ritmo ao longo de todo o confronto. Ele fez 3 rounds no mais alto nível e, na minha concepção, perdeu os 2 últimos. Ainda acho que deveria ter vencido a luta baseado nessa pontuação, né? Mas o que está feito, está feito. O John Jones, querendo ou não, tem um cardio estupendamente fenomenal e todas as lutas ele termina melhor. Mas o Dominic Reyes mostrou toda essa capacidade atlética, que é uma coisa que ele sempre destacou, né? Porque ele inicialmente era um atleta de futebol americano. E essa é uma coisa que não é comentada o bastante, mas na realidade, muitos dos caras que estão no futebol americano, eles têm uma capacidade atlética de nível tão alto que eles poderiam se exceder em qualquer esporte possível. Eles poderiam alcançar altos níveis na grande maioria dos esportes. Por isso que você vê esses caras tipo Greg Hardy, que saem de lá sem ter dado 2 socos na vida, digamos, profissionalmente, e conseguem aprender a lutar em um nível alto em pouquíssimo tempo. Você vê isso com atletas que vêm do wrestling, você vê isso com os caras do futebol americano, até mesmo do basquete já tiveram caras nesse nível, assim, porque a capacidade atlética não é uma coisa que escolhe esporte. E o Dominic Reyes foi quase um atleta da NFL, não foi pro draft por muito pouco e resolveu começar a lutar. E a progressão da carreira dele é fenomenal também, né? Nocauteou todo mundo baseado em capacidade atlética. Quando ele chegou no UFC, ele rodou bastante, né? Pegou lutas contra Jared Cannonier, Joaquim Christensen, contra o Vincent Price, que foi uma performance sensacional. E aí, quando ele chegou para a luta do John Jones, ele já estava bem testado, bem rodado e já tinha adquirido habilidades muito boas. Vamos falar um pouco dele aqui como lutador. Ele é canhoto e ele é um cara que usa muito a questão do ataque duplo do canhoto, que é um conceito que eu roubei aqui de um analista gringo, mas eu acho perfeitamente funcional, porque é uma questão assim, quando você está lutando contra um canhoto, o seu lado direito está muito vulnerável aos ataques que vêm, porque você está completamente virado dessa forma, sua barriga, seu peito, sua cabeça, você não tem muita defesa. Se vierem ataques pelo seu lado esquerdo, você tem todas as costas. É muito difícil danificar alguém acertando as costas, com um chute ou com um soco, mas é muito fácil danificar pelo outro lado. E aí um canhoto, ele em geral vai trabalhar muito o chute de esquerda em combinação com o direto de esquerda, porque aí o que acontece? Quando você está entrando com o direto de esquerda, o seu adversário tem que fechar a guarda na frente. Só que se ele fecha a guarda na frente, ele abre a guarda do lado. E aí o chute de esquerda pode vir e bater aqui. Da mesma forma, se ele estiver querendo defender o chute de esquerda, ele vai estar colocando o braço aqui e se abrindo para o direto de esquerda. E como os 2 golpes dependem de uma rotação do quadril para o mesmo lado, um serve como finta para o outro. E essa é uma coisa que o Dominic Reyes faz muito bem. Mas o que é isso? Ele tem movimentação muito boa, ele tem uma defesa muito boa. Eu tava falando aqui com o Yuri antes da gente começar a gravar que para mim o knockdown dele no último segundo da luta contra o Vincent Price é uma das coisas mais bonitas possíveis, porque o Vince vai atrás dele, ele faz o pêndulo para a esquerda, já criando um ângulo em relação ao adversário que não tinha como se defender do direto de esquerda que veio depois e levou ele para a lona. E o Dominic Reyes usa isso tudo em combinação muito boa,
como eu falei, um nível alto de boxe, um nível alto de chutes que você não vê normalmente entre caras tão pesados, muito poder de nocaute, né? Quase todas as lutas dele terminaram por nocaute nos minutos iniciais, e o gás dele parece estar se desenvolvendo bem. Contra o Vincent Brooks ele diminuiu bastante o ritmo a partir do segundo round, contra o Volkan Ozdemir ele já conseguiu segurar mais um pouco, contra o John Jones ele fez 3 rounds em alto nível, abaixando o ritmo só depois. Ele vai fazer agora outra luta de 5 rounds, ele tá vindo de uma luta de 5 rounds, então eu realmente não acho que cardio vai ser um grande problema aí. É definitivamente um cara muito técnico e, na minha concepção, o melhor peso meio pesado que temos hoje. Bárbara, do outro lado, a gente tem um cara um pouco mais experimentado, né? O Blachowicz tá no UFC já há um tempão, desde 2014, estreou contra o Ilir Latif. Veio numa fase bem ruim, né, de mais baixos do que alto, e aí de 2017 pra cá veio só emplacando vitória atrás de vitória. Sua única derrota nas últimas 9 lutas foi para o Thiago Marreta, que não é demérito nenhum, né? Eu acho que é o segundo, talvez, melhor meio pesado da atualidade. O que você vê aí do Blachowicz? O que você acha que ele vai trazer aí para enfrentar o Ozdemir? Só um dado aqui, ele é bem mais velho, né, Barbie? Quer dizer, eu acho que o Reis, que é bem mais novo, né? 7 anos mais velho aí o Blachowicz. Quantos anos que tá o 30, Dominic Reis? 30, né? 30. Então o Blachowicz com 37 já tá passando a muito do que a gente chama de auge técnico do atleta, né? Que é um período, auge técnico e físico, que é um período que encobre mais ou menos, isso não é regra, isso pode mudar, mas vai mais ou menos dos 27, 28 anos até os 34, 35. E é surpreendente também o tanto que o Blachowicz melhorou depois disso, né? Porque quando ele estava nesse dito auge, como eu falei, não é regra, ele estava tomando queda para todo mundo, sabe? Ele sempre teve uma trocação interessante, é um cara muito experiente. Como o Yuri falou, eu acho que a maior qualidade dele em pé é realmente essa experiência. Ele tem bons chutes baixos, ele tem bons uppers, bons diretos, sabe trabalhar com pressão, sabe acertar os golpes, sabe fazer o adversário lutar no ritmo dele. Mas só que, tecnicamente falando, ele nunca foi um cara lá muito brilhante. Um bom Muay Thai, assim, um cara que consegue trabalhar 3 rounds no mesmo nível. O que acontecia muito com ele no início da carreira no UFC é que ele enfrentava os oponentes que sentiam a mão dele e logo falava, quer saber? Eu não vou me arriscar em pé, não. E aí jogavam pra queda. Ele não conseguia defender quedas de ninguém. Todo mundo quedava ele, controlava ele no chão. E o que aconteceu primeiro, uma melhora nisso, uma escolha melhor de golpes, uma adaptação da trocação dele, para que ele possa ficar mais esperto para as quedas. E, sobretudo, eu acho que ele começou a achar o timing dele nas lutas de uma forma muito mais tranquila. A luta contra o Corey Anderson é a maior prova, né? Ele não tem a capacidade atlética do Corey Anderson, então ele ficou esperando uma oportunidade perfeita. Quando o adversário entrou com um chute baixo, ele entrou com o direto por cima, ou foi um gancho? Enfim, com o soco por cima e levou o oponente a nocaute. Antes disso, ele tinha feito lutas duras contra o Jacaré e contra o Luke Rockhold, na qual ele mostrou para mim muito desse desenvolvimento na questão da defesa de quedas, porque ele estava passando boa parte da luta contra a grade sendo clinchado. E, novamente, ele não é o cara que vai ter uma capacidade atlética incrível, mas só que ele está sabendo usar a grade muito bem para prevenir as quedas e para cansar o oponente. O Rockhold não conseguia nem respirar ali no segundo round. Só que, apesar disso, uma coisa que tem que ser falada também é que, mesmo ele tendo vencido a luta contra o Jacaré, foi uma luta muito parelha contra um cara que estava subindo de categoria, sabe? Ele não estava conseguindo evitar ser colocado contra a grade. Ele estava até vencendo na trocação, principalmente com chutes baixos, aquele chute que a gente considera o chute baixo-baixo, que é o chute abaixo da linha do joelho. Ainda precisa de um nome bom, esse chute. Mas é um chute que low abaixo kick da linha de joelho. Low kick é gringo demais, na minha opinião. Low chute. Pega... Low chute é pior ainda. Pega abaixo da linha de joelho, onde é muito mais difícil você bloquear e é muito mais difícil você acertar o joelho do adversário, que é a pior consequência possível no caso de um chute baixo, né? Fez um estrago com isso contra o Jacaré e foi meio que o que venceu a luta para ele. Contra o Marreta, ele até fez alguns rounds trocando bem,
acabou sendo morto depois de dar 3 passos para frente, seguido de uma tentativa de uppercut lá de trás, e acabou morrendo. Nenhum demérito, como a gente falou, mas também não ganha méritos. Foi uma forma estranha de trocar, mas as formas dele, em geral, ele se vale muito de golpes com pressão, né? Então ele vai andar para frente disparando golpes. Isso também é uma questão de experiência. Ele consegue ler bem o oponente e saber o que o oponente está fazendo de melhor aqui. Mas definitivamente, eu acho que no estado atual dos meio pesados, ele não é um cara que venceu muitos tops, sabe? Ele não venceu caras como o Volkan Ozdemir, não venceu o Glover Teixeira, não venceu o Anthony Smith. Esse povo aí todo, que tá no top 10 atualmente, o Blachowicz acabou passando por eles, porque aconteceu da categoria tá passando por uma renovação enquanto ele tava subindo no ranking. Então agora ele tá lá em cima no ranking e eu fico pensando, e tem uns caras fora do top 15 que eu acho que embaçariam para ele. Não porque ele seja ruim, mas porque tem uma galera nova vindo aí. E o Blachowicz passou tranquilo por todos eles. Quando pegou o Thiago Marreta, morreu. Ainda é um lutador muito bom, com um gás ótimo. Como eu falei, fez 5 rounds contra o Jacaré, fazendo força o tempo todo. E terminou a luta bem melhor. Com poder de nocaute acima da média aí para a categoria, que foi desenvolvendo ao longo dos tempos e que vem cobrindo as brechas dele no jogo de grappling, não vem sendo quedado mais com facilidade, vem conseguindo impor seu jogo, tá achando o timing com mais facilidade contra os oponentes, tá com bons chutes também, não só chutes baixos, chutes altos, e é isso. Essencialmente um trocador e um trocador de ótimo nível. Babi, você tá ansioso pra essa luta? Eu estou animadíssimo para ela, mas para ser sincero, eu gostaria de estar vendo uma revanche contra o Jon Jones ou a luta contra o Thiago Marreta. Então, para mim, não que essa luta seja o pior caso possível, mas aquela também não é o melhor na minha opinião. Eu acho que o Jon Jones meio que malandrou nessa subida de categoria, confesso para vocês, porque sim, ele vai enfrentar competição de alto nível na categoria de cima, mas só que ele teve performances ruins nas últimas 5 contra uma galera nova que tá chegando aí. É a primeira vez que a categoria tá se renovando nos últimos 5 anos, e aí é a hora que o Jon Jones inventa de subir. E todo mundo fica, mas... Bem oportuno, né? Bem oportuno. Mas enfim, é uma luta muito boa ainda. Sim, eu quero saber seu palpite aí e como você acha que essa luta vai se desenvolver aí. Bom, meu palpite vai no Dominick Reyes, aquele que já foi meu garoto, inclusive. Eu acredito que ele seja o melhor meio pesado que temos hoje em dia. Se ele puder só conseguir trocar no nível que ele troca no início da luta, durante toda a extensão dela, eu acho que ele seria um cara bem difícil de ser parado. Ele tem muito poder de nocaute, ele tem muita capacidade atlética, essa habilidade de conseguir lançar os golpes e de trabalhar com as reações do oponente, e além do mais, fazer tudo com extrema potência. Eu não acho que o Ian é um cara que cai fácil, eu acho que vai ser uma luta dura só pela característica dele, sabe? De ser um cara com ótima absorção, de ser um cara com poder de nocaute e ter uma característica de ser mais brigador. Mas eu acho que no final das contas, a capacidade do Dominick Reyes de se movimentar, de evitar a grade e de criar ângulos vai fazer a diferença ali. Quando eu falo de ângulos, é essa capacidade de movimentação lateral que o adversário está olhando para lá quando o oponente está aqui já entrando com algum golpe. Dominick Reyes faz isso muito bem. E ele também é bom em criar colisões, em fazer o oponente ir de encontro aos golpes. Na minha concepção, o plano de jogo bom para o Jan Blachowicz é justamente pressionar o Reyes o tempo todo, claro que pressionar com cuidado. Pode parecer uma coisa contraditória, mas só que fazer um trabalho de corte de espaço no octógono, colocando o Dominick Reyes na grade e tentando prevenir essa movimentação lateral o máximo possível, pode fazer com que os golpes do Ian sejam mais significativos, porque ele é um cara que gosta mais de entrar em combinações do que o Dominick Reyes, e ele realmente faz dano com aquilo. Chutar a perna, que é algo que o Ian faz muito bem, algo acho que pode ser definidor também, porque se o adversário está se movimentando lateralmente, não importa como, ele vai ter que deixar uma perna que vai ser a última coisa que ele vai tirar. E essa perna,
deve ser chutada. Então, para mim, tem que ser uma estratégia do Yan realmente de pressionar o Dominic Reyes, chutando a perna toda vez que ele vê que escapou, ele se movimentou demais, vou chutar a perna, que é um alvo mais simples, e deixar a luta durar, sabe? Com o passar dos rounds, eu acho que a tendência é que o Yan cresça e o Dominic diminua. Não acho que vai ser uma diferença tão grande assim, a não ser que o Yan consiga colocar realmente uma pressão grande em prática. Como eu acho esse um plano de jogo muito difícil de ser executado contra um cara tão móvel e tão técnico contra o Dominic Reyes, o meu palpite vai nele, porque eu acredito que ele vai ser capaz de usar a sua maior altura, não tenho certeza quanto à envergadura, mas eu acho que ele vai ser capaz de controlar a distância melhor, acertar os golpes com mais facilidade. Eu acho que ele tem mais poder de nocaute aí, mais velocidade, e mesmo se ele não conseguir definir essa luta imediatamente, eu acho que é bem difícil dele perder os primeiros rounds de um ponto de vista técnico, e chegando nas finais, acho que ele consiga se doar. Eu acredito que ele possa segurar a onda e se tornar aí o novo campeão dos meio pesados, que é um título que deveria ser dele já. É isso aí, para você aí, querido espectador, para quem vai a sua torcida, para quem vai a sua aposta, diga aqui nos comentários e diga também se você gostou aí da análise do nosso Capitão Carisma. Se não gostou também, deixa aqui o seu comentário, o seu like. Se você for novo por aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal. E lembrando a todos, segunda-feira às 21 horas temos aqui ao vivo em nosso canal o podcast Round Extra, onde vamos trazer com exclusividade tudo que vai acontecer aí no UFC 253. Então, para não perder nada, você veio ao lugar certo, o nosso canal Round Extra, o único canal que faz análise de todas as lutas e todos os eventos do UFC. Fica ligado.